E aí, galera do Me Salva, mais uma aula aí do nosso curso de circuitos digitais. E nessa aula aí a gente vai estar vendo a álgebra booleana. A álgebra booleana também é chamada de álgebra de chaveamento. E ela trabalha com dois valores lógicos, que são o verdadeiro ou o falso. O verdadeiro para a gente é representado pelo bit 1 e o falso é representado pelo bit 0. Ela também tem os operadores, que são o mais, que representa o OR, nossa porta lógica OR. A gente tem o ponto aqui, o símbolo de produto, que representa o AND. E a gente tem a apóstrofe, ou a barra, que representa o nosso NOT, nosso inversor, que a gente viu em aulas anteriores. Essa álgebra booleana ela tem diversos axiomas, ou teoremas. E eles estão quase todos aqui. E não precisa decorar, galera, é só saber a ideia. Ó. Por exemplo, lembrar que o 0 é o elemento neutro na soma e o 1 é o elemento neutro na multiplicação. Ou seja, o 0 aqui é o elemento neutro no OR e o 1 é o elemento neutro no AND. Aqui a gente tem x OR 1. Então, x OR 1 é 1. E x vezes 0 é 0. Então, o 0 é dominante na multiplicação e o 1 é dominante na nossa soma. Aqui a gente tem x ou x. Então, eu vou estudar ou eu vou estudar? A gente vai ter que estudar de qualquer maneira, galera. Não tem jeito. E x AND x representa o x também. Outra propriedade aqui que a gente tem é x AND x barrado, ou qualquer entrada vezes ela barrada, resultando em 0. Por que isso? Porque se a gente tiver 1, a gente vai ter um negado é 0, vai representar nosso 0 de acordo, por causa que o 0 é dominante na multiplicação. E se o nosso x for 0, quando ele estiver barrado, ele vai estar em 1. Então, vai dar 0 também, porque o 0 é dominante na nossa multiplicação. Aqui, a gente tem a propriedade da involução. O que quer dizer a propriedade da involução? É que se a gente tiver uma entrada barrada duas vezes, a gente vai ter a mesma entrada. Ou seja, se eu tiver 1, quando eu barrar 1 duas vezes, isso vai me representar o 1 novamente. Porque eu vou barrar o 1 uma vez, vai resultar em 0, e quando eu barrar de novo, ele vai voltar a ser 1. Aqui a gente tem x ou x barrado, resultando como uma certeza, como 1. Então, o 1 a gente chama de certeza. A gente pode representar como certeza para ser mais fácil de entender. Então, se eu jogar uma moeda para cima, ou ela vai ser coroa ou ela vai ser cara. Então, é uma certeza que vai ser uma dessas duas expressões ou entradas, como a gente pode representar pelas moedas. A gente tem outras propriedades também na álgebra booleana. Entre elas, a primeira que a gente vai estar vendo aqui é a propriedade comutativa, ou seja, a ordem para a gente, que a gente bota as operações, pouco interessa. Então, se a gente fizer x OR y ou y OR x, dá no mesmo. E o mesmo vale para o produto aqui. Se a gente tiver x AND y ou y AND x, tanto faz, vai dar a mesma resposta. Tranquilo, galera? A outra propriedade que a gente tem aqui é a propriedade associativa, ou seja, tanto faz as operações que a gente executa primeiro. Se a gente quiser aqui, por exemplo, executar o y OR z antes de executar x OR y mais z, a gente pode. Basta a gente mudar a ordem que a gente vai executar aqui e não vai ter problema. O mesmo equivale para o produto. A gente pode fazer x produto com y produto z, ou, primeiramente, a gente faz o produto x produto y e depois faz o produto por z. Tranquilo, galera? Outra propriedade que a gente tem é a distributiva. Essa aqui vocês já viram no ensino médio, hein? A distributiva, basta a gente fazer o nosso famoso chuveirinho aqui com as operações. Então, quando a gente faz x multiplicado por y mais z, a gente vai ter x vezes y mais x vezes z. Tranquilo, galera? E o mesmo equivale aqui quando a gente tem somas e produtos. Então, a gente faz aqui, a gente aplica o chuveirinho x ou y vezes x ou z. Tranquilo? A outra propriedade, que talvez seja uma das mais importantes aqui, são as leis de De Morgan. Onde, se a gente tiver duas entradas, uma expressão inteira barrada,
basta a gente barrar as entradas e também mudar a nossa operação. Então aqui a gente tem x mais y totalmente barrado, a gente barra o x, então a gente ficou com x barrado, a gente muda o nosso OR para AND, então a gente muda a soma para multiplicação, e a gente muda também a nossa outra entrada aqui, que é o y. Então a gente tinha y, a gente barrou, ficou com y barrado. O mesmo vale aqui se a gente tiver uma multiplicação. Quando a gente barra toda a nossa expressão, a gente barra as entradas, então a gente tem x barrado e y barrado aqui, e muda a nossa operação. Então antes a gente tinha uma operação de multiplicação, agora a gente ficou com uma soma. Então aqui mudou para soma. Essa é a moral do famosão aqui de Morgan, que a gente vai usar mais adiante em circuitos CMOS, e vocês vão entender por quê. Então, para fechar aí, vamos fazer um exemplo usando as propriedades que a gente viu nessa aula. Não todas, porque são muitas, né? Mas vamos usar algumas. Então, a gente tem que provar o teorema do consenso. O que é esse teorema do consenso? Ele diz que se a gente tiver x end y mais x barrado end z mais y end z, a gente tem a mesma coisa que x end y mais x barrado end z. Ou seja, a gente aqui tinha 3 termos produtos e a gente foi para 2 termos produtos. Então, é uma simplificação. Então, como é que a gente começa a provar isso aí? Primeiramente, a gente pega a nossa expressão inicial aqui, x barrado vezes z mais y barrado mais y vezes z, e a gente multiplica por x mais x barrado. Pô, professor, mas não mudou a expressão? Não, porque se a gente lembrar da nossa propriedade, a gente sabe que x ou x barrado é 1. Então aqui a gente só está multiplicando por 1. E a gente sabe que 1 é neutro na multiplicação. Ele é neutro na multiplicação. Bom, vamos seguir aí, então. Então a gente vai aqui, a gente pode aplicar a nossa propriedade distributiva, nosso famoso chuveirinho. Então, vamos seguir aqui. Então, a gente ficou com x end y mais x barrado end z mais, ó, aplicando o chuveirinho aqui, y vezes z vezes x mais y vezes z vezes x barrado. O que a gente nota aí? Vamos subir aqui um pouco para ficar melhor de enxergar. A gente nota que a gente tem alguns termos que estão em evidência. Por exemplo, olhem aqui o x end y e olhem onde a gente tem x end y novamente. Aqui, ó, a gente tem x end y. Lembrem-se da associatividade. Outro termo que está em evidência também é o x barrado z. Aqui a gente tem x barrado z e aqui, olha que maravilha, a gente tem também o x barrado z. Então, a gente vai colocar em evidência esses valores. Então, a gente vai ficar com x vezes y em evidência. Ó, x vezes y aqui e a gente tem x vezes y aqui também. Então, 1 mais o termo que estava faltando aqui, que é o z. Mais, qual o termo que a gente tem em evidência? É o x barrado end z. Então, aqui a gente tem x barrado end z, então x barrado end z vezes 1 dá x barrado end z, mais o outro que a gente tem aqui, que é o y. Então, se a gente fazer o chuveirinho aqui de novo, a gente vai voltar para essa expressão aqui. Mas como a gente quer simplificar, a gente não vai fazer isso. Então, o que a gente tem que notar aqui agora? Que a gente tem 1 mais z aqui e 1 mais y aqui. E 1 ou qualquer coisa, a gente sabe que é 1, pela propriedade que a gente viu anteriormente. Então, a gente vai ficar com x end y end 1 mais x barrado end z end 1. A gente sabe que o 1, ele é neutro na multiplicação, no nosso end aqui. Então, basta subir um pouco mais aqui. Basta a gente, se a gente tem x vezes y vezes 1, a gente vai ficar com x vezes y. X barrado vezes z vezes 1 é x barrado vezes z. Então, essa expressão é que a gente chegou ao final dessa aqui. Então, a gente tinha x end y mais x barrado end z mais y end z. E a gente chegou
em x n de y mais x barrado n de z, com dois termos produtos. Então, a gente tinha três termos produtos e a gente chegou em 2, o que é uma simplificação razoável, hein, galera? Então, a gente conseguiu agora provar o nosso teorema do consenso, que dizia que, dada essa expressão aqui, a gente conseguia chegar em x n de y mais x barrado n de z, que foi o que a gente chegou usando nossas propriedades aí. Bom, galera, espero que tenham curtido a aula. Na aula que vem a gente vai ter mais alguns exercícios aí para fixar bem a ideia da álgebra Debye, que é super importante aí para a gente simplificar nossos circuitos. E a gente se vê nas próximas. Um abração!